Oi, pessoal. Meu nome é Yane e eu sou aluna do último ano do curso de odontologia da UEPB, em Campina Grande. Hoje eu venho aqui falar para vocês 5 razões para você escolher melhor o seu dentista. A primeira razão para você escolher melhor o seu dentista é muito simples. Quando a gente fala em dentista, a primeira coisa que a gente lembra é a zoada chata do motorzinho, tá? A segunda coisa que a gente lembra é a de cárie, né? Que é a doença mais comum que a gente tem contato. Também hoje em dia tá tendo visibilidade comercial de pasta de dente, tá? A gengivite, que é a inflamação da gengiva, que também é um problema comum. Realmente, a cárie e a gengivite são os principais problemas de saúde bucal aqui no Brasil. Então, quando você vai ao seu dentista que você tá com cárie, né, no dente, ou com inflamação na gengiva, sangrando, você vai no seu dentista para ele te tratar, né? Seja fazer uma restauração, uma raspagem, enfim, te dar um tratamento para resolver aquele problema. O que eu quero saber é quantos dos seus dentistas estão realizando a prevenção dessas doenças. Como assim, né? Quando a gente vai com algum desses problemas, a coisa que a maioria escuta no final do tratamento é assim, eu tratei, mas a higiene não tá boa não. Tem que melhorar essa higiene aí, tem que fazer a sua parte, né? E não instrui o paciente como fazer essa parte dele, tá entendendo? Então, como é que seria? Como é que deveria fazer essa prevenção? Orientar o paciente com as técnicas corretas de escovação, né, uso de fio dental. Observar, assim, como é a rotina do paciente. O profissional tem que saber isso. Como é a rotina do paciente? Como é que eu posso orientar ele? Quais as melhores horas para ele realizar essa higiene? Quantas vezes, né? Orientar ele a melhor maneira de encaixar a higiene bucal na rotina dele. Então, apresentando aqui para quem não conhece, o macromodelo, que a gente ganha na universidade, a gente utiliza bastante, que geralmente eles distribuem para estudante, congresso, palestra da Colgate, etc. Então, a gente usa bastante na universidade para instruir o paciente, orientar ele como é que deve ser a escovação correta, o uso de fio dental. Se você já conhece esse método de prevenção, ponto para o seu dentista, ele está te ajudando a prevenir, não só tratando de você. Se você não conhece, uma razão para você escolher melhor o seu dentista, né? A segunda razão para você escolher melhor o seu dentista é uma coisa assim, aqui no Brasil a gente tem meio que um estereótipo, não sei se é essa palavra mesmo que eu queria usar. A gente tem esse entendimento de que o dentista deve entender só de boca, só de dente. Isso é muito errado. Eu tô no último ano. No meu primeiro ano de curso, parte do segundo também, eu estudei conceitos básicos sobre saúde geral. Eu estudei a parte de semiologia, estudei histopatologia, estudei fisiologia, estudei anatomia, parasitologia, imunologia, microbiologia. Estudei como manda lá na minha grade curricular, que eu tenho que saber desses conceitos básicos. Então, o que é necessário para você saber se o seu profissional ele tá olhando você como um todo e não só a sua boca, se ele está entendendo a sua saúde geral? A realização da anamnese é a melhor maneira do profissional obter do paciente as informações necessárias para associar essa saúde geral do paciente com a saúde bucal, né? O que é essa anamnese, essa tal da anamnese? A anamnese é só aquele questionário que o profissional realiza, perguntando a você os seus problemas de saúde, né? Se você tem alguma queixa, se tem dor de cabeça, essas coisas, essas sintomatologias que podem ajudar em diagnóstico precoce. Sim, o dentista não pode diagnosticar nada fora da cavidade bucal, logicamente. Mas ele pode ajudar no encaminhamento para um diagnóstico precoce de uma diabetes, de hipertensão, por exemplo. Então, se o seu dentista realiza esse questionário, obtendo assim essas informações de quais são as doenças comuns na sua família, quais são as doenças que você teve quando criança, então mais um ponto para o seu dentista, que ele está investigando os problemas que podem estar associados. Olha, você tem uma gengivite, uma periodontite, que você aprendeu corretamente, preveniu, faz as técnicas de escovação, usa o fio dental, tá fazendo tudo corretinho, tá fazendo sua parte em casa e não regride. Então, ele tem que saber como investigar quais são as outras causas que podem estar ajudando aqui. Então, se o seu dentista faz essa anamnese, ponto para o seu dentista.
Outro assunto, outra razão, a terceira razão para escolher melhor o seu dentista, é a questão da biossegurança. O que é biossegurança? São as medidas adotadas pelos profissionais para evitar contaminação, tanto do paciente para o profissional quanto do profissional para o paciente. Então, essas medidas são muito importantes hoje em dia, muito importantes, e são essas barreiras: a luva que o profissional usa, máscara, gorrinho, as bancadas limpas, a maioria com aquele plástico filme, né, para evitar que seja contaminado, barreira física. Então, observe se o profissional está usando e se ele está colocando esses equipamentos em você também. O gorro, o babadorzinho, se a assistente, a auxiliar que ajuda ele nos instrumentos, a colocar o sugador, também está usando. Isso é muito importante. E é um conhecimento básico na formação. A gente vê isso semestre após semestre. E se não é utilizado, a maioria que não utiliza corretamente é por questão financeira, não é por desinformação. Então, terceira razão para você escolher melhor o seu dentista. A quarta razão para escolher melhor o seu dentista, eu vou voltar para o primeiro tópico sobre a prevenção. Mas eu vou falar da prevenção de outra coisa que hoje em dia não é tão visada. Quando a gente vê hoje em dia, a maior parte dos consultórios odontológicos é mais associado à ortodontia, que é a parte de aparelho ortodôntico, né? Então, a ortodontia ela trata das más oclusões, que é os dentes tortos, que o pessoal fala, né? Mau posicionamento dentário. Então, a má oclusão também pode ser prevenida. Como? É necessário que se estimule na população um pensamento de que ir ao dentista, como a gente faz um pré-natal para verificar a saúde geral da criança, o dentista ele deve estar presente desde da saúde neonatal lá, orientando a gestante nos cuidados que deve tomar, que ela deve tomar quanto à saúde bucal do bebê, né, quando ele nascer, orientar a mãe na criança, quando é que deve ser a primeira consulta, geralmente por volta dos 3 anos, para a criança começar a se sentir bem com o dentista começar a prevenir questão de hábito, que isso ajuda a prevenir a má oclusão. Também a questão assim, hoje em dia é pouco difundida a ortopedia funcional. Nós vimos na nossa graduação agora, no quarto ano, e a ortopedia funcional é uma maneira menos invasiva de intervir preventivamente, né? Meio contraditório isso, mas fazer essa prevenção do uso de aparelhos ortodônticos fixos futuramente. Então, é necessária essa concepção, que o dentista precisa acompanhar a criança. A prevenção vem da criança. Então, se o seu dentista olha pra você, que vai ser mãe, você engravida, o seu dentista olha e faz, é necessário que você leve o seu filho pra ser acompanhado desde cedinho, desde bebê, para que ensine como é que deve ser feita a higiene, como é que os hábitos que têm que ser prevenidos, até quando esses hábitos não são nocivos. Também questão de aleitamento, posicionamento correto, tudo isso vai influenciar. Também a quinta e última razão tem a ver com tudo isso. Até agora eu falei de prevenção, né? Como é importante o seu dentista prevenir, falar sempre de prevenção com você. Então, a quinta e última questão eu vou falar de competência mesmo. A competência é a capacidade do dentista, né, em fazer aquilo ali de maneira eficaz, consciente de que ele é capaz de fazer aquilo. Então, hoje em dia, nós temos muitas clínicas populares de odontologia. Eu vou falar em específico das clínicas particulares, porque são os casos que mais ocorrem. Eles empregam até graduandos dos últimos anos, quarto, quinto ano, empregam esses alunos, né? Para o aluno é realmente bastante cômodo, ele tá lá, vou lá trabalhar, estou recebendo salário para trabalhar antes de me formar, vou ganhar experiência clínica atendendo pacientes, mas aí passa despercebida a questão ética, né? O paciente está lá pagando por um serviço sem saber que está atendendo por um aluno, o aluno está terminando de treinar os seus conhecimentos, às vezes ainda está inseguro e o paciente está lá despreocupado, confiando, né, naquele conhecimento. E muitas vezes de maneira errada, assim, o profissional que está atendendo, que às vezes nem é profissional, ainda é aluno,
não tá pensando nas questões éticas. Então é muito importante você investigar um pouquinho de quais são as formações do seu dentista. Ele tem realmente especialização naquele que ele diz ter? Né? Ele, como foi? Não, o senhor faz implante? Como? O senhor se especializou como? Aonde, né? Preste atenção no serviço que você está se submetendo. Eu falei do serviço particular, mas a cobrança da competência dos profissionais, a cobrança de tudo isso que eu falei agora, de um bom atendimento, de prevenir, do profissional investigar a sua saúde, vale para o serviço particular e para o serviço público. Você está pagando no particular diretamente ao dentista. No serviço público, você está pagando indiretamente pelos seus impostos. Então, de qualquer maneira, em qualquer um dos dois serviços, é importante que você cobre o profissional, que ele tenha competência para te atender da maneira que você deve ser atendido. Então, essas foram as cinco razões que eu acho. Foi uma parte pessoal, né, que eu acho que podem ajudar a escolher melhor o seu dentista. Espero que a partir de hoje vocês fiquem mais atentos. Tchauzinho.